sentimento, galera. A equipe do Chicago Fire, lá dos Estados Unidos, fez uma proposta de 15 milhões de dólares por ele, pelo caçador de urubu, pelo nosso John Kennedy, que tá lá na Ferroviária hoje, destaque, artilheiro do Campeonato Paulista, e pode ser que o John Kennedy nem retorne ao Fluminense, viu? Chegou agora essa proposta aí de 15 milhões de reais pelo John Kennedy, 3 milhões de dólares, mas o Fluminense não ficaria com esse valor todo, tá? O Fluminense ficaria com 60% disso, e é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, é o plantão de sentimento. Esse vídeo não estava programado, saiu um vídeo hoje um pouco mais cedo, mas a notícia saiu e você, torcedor tricolor, que é inscrito aqui no canal, fica por dentro de tudo. Por isso que eu peço sempre a sua inscrição, o seu like, que você compartilhe esse vídeo para todo mundo, não deixe de se inscrever no canal não. Botãozinho vermelho, clicou ali, ó, inscreva-se, seja membro do canal também, para dentre outras coisas, pessoal, você concorrer a isso aqui, ó, ao sorteio dessa belíssima camisa de treino nova do Fluminense. Eu vou sortear muito em breve, somente para os membros do canal. Então você se torna membro clicando, apontando o seu celular para esse QR Code aqui, ou clicando aqui no primeiro link da descrição também. Você é membro do canal, tem vários benefícios, dentre eles participar de sorteios exclusivos, tá? Então, ó, QR Code aqui e link aqui na descrição, beleza? Quem deu a notícia sobre o John Kennedy em primeira mão foi o Vene Casagrande, pessoal. Ele fez essa postagem nas redes sociais dele, ó. Fluminense recebeu oferta pro John Kennedy do Chicago Fire. Engraçado que Chicago Fire tem nome daquelas minisséries não, né? Daquelas séries de televisão americana, Chicago PD, Chicago Fire, né? Mas no caso aqui é um time norte-americano, tá? O clube da MLS oferece 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais. A Ferroviária, clube que o atacante defende por empréstimo, tem direito a 10% de taxa de vitrine. Então, a gente já perderia aí 1,5 milhão para a Ferroviária, tá? O tricolor ainda não aceitou, mas segue negociando. Essa foi a primeira postagem do Vene Casagrande, tá? Na sequência, o GE, vou chegar aqui um pouquinho pro lado, ó. Vou até aumentar aqui um pouco, para facilitar aqui a leitura de vocês. E eu vou ler aqui a matéria do GE, tá? Meu amigo Thiago Lima e o Davi Barros assinam essa reportagem. Chicago Fire faz proposta de 15 milhões por John Kennedy da Ferroviária. Fluminense tem 60%. Vamos entender melhor isso agora, tá? Emprestado pelo Flu, atacante de 20 anos, é o artilheiro do Paulistão com 6 gols em 7 jogos. Artilheiro do Paulistão pela Ferroviária com 6 gols em 7 jogos, John Kennedy vem animando a torcida do Fluminense, mas pode nem voltar às Laranjeiras. O atacante de 20 anos recebeu uma proposta do Chicago Fire dos Estados Unidos, de 3 milhões de dólares, né? Cravadinho aí, 15 milhões e 600 mil reais na cotação de hoje, tá? Se a oferta for aceita, a Ferroviária receberá cerca de 1,5 milhão por ter 10% da taxa de vitrine, enquanto o Fluminense, dono de 60% dos direitos econômicos do jogador, ficaria com cerca de 8,5 milhões de reais. Os outros 40% pertencem ao Social, lá de Minas Gerais, tá? A notícia da proposta foi divulgada pelo Vene Casagrande e confirmada pelo GE. Titular absoluto da Ferroviária desde o início do estadual, John Kennedy marcou 6 gols em 7 jogos até aqui. Ele ficou fora de uma rodada por suspensão. Foram 3 na vitória por 3-1 sobre o Água Santa na estreia, 1 no empate de 1-1 com o Santos, 1 na derrota por 4-1 para o Mirassol e mais 1 no revés por 2-1 para o Botafogo de São Paulo. Com isso, o atacante lidera a artilharia do campeonato junto com o Galopo, do São Paulo. Continuando aqui a reportagem, a princípio, o Fluminense contava com o retorno do jovem após o fim do Paulistão, conforme disse o presidente tricolor Mário Bittencourt em recente entrevista coletiva. O contrato de empréstimo do atacante na Ferroviária termina no dia 30 de março, ou seja, o atacante poderia ser um reforço tricolor antes da estreia do time na fase de grupos da Libertadores. Na primeira semana de abril. O telefone tocou aqui, já encerrei, mas a proposta pode mudar os planos do clube e do jogador, que também demonstrou vontade em voltar. Visto como uma das principais promessas da última geração e já cobiçado na base pelo Benfica de Portugal, John Kennedy tem 37 jogos e 6 gols pelo profissional do Fluminense, mas nenhum
em 2022. Após ver momentos de destaque no time em 2021, o atacante perdeu espaço na temporada passada por questões extracampo, como atrasos e falta de comprometimento. Ele acabou punido pelo clube e voltou a treinar em Xerém com o sub-20 no segundo semestre do ano passado. A ideia de prestá-lo para outro estado foi vista com bons olhos pela diretoria tricolor, na esperança de que viver longe de casa o faça amadurecer mais rápido, ao ter que assumir mais responsabilidade antes de voltar. John Kennedy tem contrato no Fluminense até o final de 2025. Tá? Essas são as informações. O que acontece, pessoal? A proposta foi feita, está confirmada, porém o Fluminense ainda não aceitou. O Fluminense continua conversando. Qual é o impasse que existe hoje? O que acontece? Não é uma unanimidade hoje, dentro do Fluminense, para que o Fluminense aceite essa proposta. Tá? Algumas pessoas são a favor, outras são contra, porque entendem que o John Kennedy amadureceu nesse curto espaço de tempo que ele está lá em São Paulo e poderia vir reforçar a nossa equipe. Por outro lado, algumas pessoas tendem a pensar que o John Kennedy ano passado, como diz a matéria do GE aí, ele não marcou nenhum gol em 2022, foi muito mal, problemas extracampo. E assim, pessoal, falar do John Kennedy é sempre algo muito delicado, porque o problema dele é social. Eu conversei com uma pessoa uma vez que trabalha dentro do Fluminense, numa das visitas lá no CT, e a pessoa me falou assim, ó, a nossa preocupação não é nem mais com o jogador John Kennedy, e sim com o homem. É salvar o homem John Kennedy. O jogador é consequência. Se der para fazer, beleza. Se não der, a gente quer salvar o ser humano, o homem John Kennedy. Pelo visto, ele deu a volta por cima. Nessa semana mesmo, eu coloquei aqui alguns stories que ele gravou aí, falando que ele é um novo homem, que ele tá regenerado e tudo mais. Mas imagina a cabeça da diretoria do Fluminense. 8 milhões e meio de reais para um jogador que até ano passado estava praticamente, entre aspas, perdido. Vale a pena abrir mão dessa proposta? Por outro lado, se o John Kennedy colocar a cabeça dele no lugar, a gente sabe que ele é um baita centroavante, que o moleque sabe fazer gol e pode muito nos ajudar dentro de campo. É uma decisão muito difícil, tá? É uma decisão muito difícil e eu tenho certeza que aqui nos comentários desse vídeo, e aí eu já te convoco a deixar aqui a sua opinião, eu tenho certeza que as opiniões serão bem divididas, tá? Vai ter gente a favor da venda dele, vai logo, vende por esse valor, porque esse moleque não tem jeito, tudo mais, a cabeça dele é voada, e tem outros que eu tenho certeza que vão defender a permanência dele. Eu, sinceramente, eu não sei o que te falar aqui nesse momento. A princípio, olhando só dentro de campo, olhando os resultados, querendo que o Fluminense vença e seja campeão, eu gostaria que o Fluminense desse uma segurada, deixasse ele voltar da Ferroviária, integrasse ele no elenco profissional, e se ele performar, se ele realmente estiver regenerado, com a cabeça no lugar, ele vai marcar muitos gols esse ano e talvez no final do ano ele vai valer o dobro do que ele está valendo agora, tá? Se por outro lado, ele voltar da Ferroviária, voltar à convivência com a ex, mais companhias entre aspas, e voltar a ter o comportamento de antes, o Fluminense vai ter rasgado 8 milhões e meio de reais, negando essa proposta. Ou seja, é uma situação muito delicada. É uma situação muito difícil. Porque a gente não está falando de uma joia da base qualquer. A gente está falando de um jogador que dentro de campo arrebenta, mas que fora de campo tem problema social. E aí, galera, é sempre muito complicado você avaliar o que é certo, o que é errado. Eu sempre me neguei durante o ano passado todo, quando ele fazia as besteiras e saía algumas notícias na mídia. Eu sempre fui muito cauteloso ao falar dos problemas sociais do John Kennedy. Porque é algo muito grave que eu acho que eu não tenho o direito de ficar aqui apontando o dedo e dizendo se ele tá certo, se ele tá errado, acusando, julgando. Não me sinto à vontade para fazer isso. Agora a gente tá falando de um assunto do Fluminense, de interesse do clube. Fica com o jogador e arrisca para saber se ele pode dar certo esse ano, ou não pode abrir mão dessa grana, 8 milhões e meio de reais, aceita e vende, e se ele estourar lá fora, azar naval, chorou, perdeu. E aí? O que fazer? Repito, é uma situação muito delicada, tá? Por isso, eu te convoco a deixar a tua opinião aqui nos comentários, que eu vou ler uma por uma, tá? Não vou responder, não vou te questionar,
escreva o que você quiser, só cuidado com as palavras, não seja ofensivo, cuidado com o que você vai escrever. Não falando em relação a mim, não. Falando em relação a ele. Porque a internet não é terra de ninguém. Então vamos respeitar o ser humano John Kennedy e vamos avaliar somente a situação. O Fluminense deve vendê-lo ou não deve vendê-lo por esse valor aí de 15 milhões de reais, na qual nós ficaríamos aí com aproximadamente 8 milhões e meio, tá? Deixa aqui nos comentários a tua opinião, tá legal? Fique com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo. Forte abraço e saudações tricolores.